Inicialmente, convido a falar pela autora dessas ações diretas, doutor Alberto Pavio Ribeiro, que falará pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Como eu disse, autora das 3 ações diretas. Vossa Excelência tem o prazo de 15 minutos. Se precisar de alguma prorrogação, considerando que são 3 ações, eu poderia enlastecer um pouco. Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, eminente ministro, eminentes ministros, ilustre procurador-geral da República. Uma explicação inicial me parece necessária. A AMB cogitou inicialmente também de ajuizar uma DPF, no caso, considerando as resoluções das assembleias e o decreto legislativo de uma delas, porque estaria, desde logo, contrariando, suspendendo decisões jurisdicionais. No entanto, ao verificar o texto dessas resoluções e do decreto legislativo, constatou que eles faziam referência expressa a dispositivo das constituições estaduais. Por essa razão é que entendeu a AMB que seria mais adequado a propositura da ADI e o pedido de arrastamento, de nulidade para arrastamento dos atos praticados pelas assembleias. Bem, a partir desse relato, é possível verificar a legitimidade da AMB para a propositura dessas ações. Afinal de contas, ela visa a proteger, visa a defender a rigidez das decisões jurisdicionais em face dos deputados estaduais. Não parece crível que a Associação dos Magistrados não pudesse realizar a defesa do Poder Judiciário, considerado a violação do princípio da separação dos poderes. Isso me parece que seria suficiente para tratar da questão do conhecimento das ações. Mas eu retorno agora ao parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal. Não desconhece a AMB, como dito nas iniciais, que esse dispositivo determinou expressamente a conferência, a atribuição aos deputados estaduais de todas aquelas garantias dadas aos deputados estaduais. Pois bem, apesar do que disposto nesse dispositivo, e essa Corte apreciou pelo menos três processos: inquérito 316, RE 456 e 679 e ADI 2461, que examinaram o alcance dessa norma. No RE, que foi julgado em 2006, essa Corte afirmou que a norma teria tornado aplicável, sem restrições, aos membros das Assembleias, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes do Congresso Nacional. Não houve, porém, com ressalva devido respeito, o debate que se propõe aqui, sobre a aplicação irrestrita da imunidade formal, quando ela vem a contrariar princípios fundamentais da Constituição. Houve uma interpretação quase que literal do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição naquele julgado. E toda a fundamentação nele contida é a reprodução do voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que proferira no inquérito 316, tratando amplamente da imunidade dos deputados estaduais, mas sem fazer distinção entre as imunidades materiais e formais. Até porque não era o caso de fazer essa distinção naquele julgado. Na parte que toca a ADI 2461, é certo que essa Corte também tratou do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição, porém, em face de hipótese de perda de mandato, oportunidade decidiu pela aplicação compulsória aos Estados da Federação da norma do artigo 55(2), parágrafo 2º, e não do 53. Pois bem, mesmo assim, nessa ADI restaram vencidos os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, por entender que não seria norma de observância compulsória obrigatória pelas Constituições dos Estados. Bem, o que quer a AMB dizer é que esses precedentes não impedem que essa Igreja-Corte acolha a sua pretensão, no sentido de que, quanto às imunidades formais dos deputados federais e senadores da República, a norma da Constituição Federal, contida no 53, tem de ser considerada de reprodução proibida pelas Constituições estaduais. O parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição precisa ser interpretado restritivamente quando se verifica que a extensão aos deputados estaduais das imunidades formais dadas aos deputados e senadores viola o princípio da separação dos poderes, que é o que está ocorrendo. E aí é preciso lembrar o recente julgamento dessa Corte na ADI 5526 sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão preventiva aos deputados federais e senadores da República. Para
para considerar inaplicáveis as medidas cautelares, e ninguém discutia a prisão preventiva, porque é certo que ela seria aplicável na hipótese restrita de crime inafiançável e em flagrante delito, essa Corte se baseou em princípios fundantes da Constituição Federal que conferiram as imunidades formais àqueles agentes políticos. O fato de a imunidade visar a preservação da República, da democracia e da independência dos poderes da União, não dos Estados da Federação, mas sim da República Federativa. Está claro na ementa que, abro aspas, as imunidades dos deputados e senadores não dizem respeito à figura de parlamentar, mas às funções por ele exercidas, no intuito de preservar o poder legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte do executivo ou judiciário, fecho aspas. E aí é possível complementar do poder legislativo federal em face de excessos do executivo federal ou dessa Corte. Isso mesmo, quando se fala de eventual abuso ou excesso do Poder Judiciário, em face desses específicos agentes políticos, está-se falando de eventual excesso dessa Corte. E aí o Parlamento não teria a quem recorrer. Mas, indaga-se, isso ocorre no plano estadual? É certo que não, senhores ministros. Deputados estaduais que foram objeto de medidas judiciais constritivas de direito podem recorrer das decisões do juiz federal, do juiz eleitoral ou do Tribunal de Justiça para as instâncias superiores e até para essa Corte. Se houver um determinado estado um abuso praticado pelo Poder Judiciário em face dos deputados estaduais, o Parlamento estadual terá a quem recorrer, o que não seria possível, nem é, pelos deputados federais e senadores da República. A situação, de fato e de direito, é suficientemente distinta para poder chegar à conclusão de que a imunidade formal prevista no artigo 53 da Constituição, a despeito do parágrafo 1º do artigo 27, não pode ser estendida aos deputados estaduais. Mas há mais. Admita-se, por amor ao debate, que o Constituinte originário tivesse pretendido conferir tamanha proteção aos deputados estaduais. Aí, senhores ministros, e com ressalva ao devido respeito, será o caso de considerar presente a hipótese da mutação constitucional para conferir a interpretação reclamada pela OMB, tal como se deu recentemente na virada jurisprudencial a respeito das imunidades processuais dos governadores de Estado. Decidiu-se, no caso dos governadores, que o entendimento pretérito desse Supremo Tribunal Federal violaria o princípio fundamental da separação de poderes ao subordinar a atuação de juízes e tribunais a uma prévia manifestação de outro poder, tolhendo a competência material típica do Poder Judiciário. Esse é o entendimento que deve prevalecer aqui, pouco importando que os membros do Legislativo Estadual tenham sido eleitos legitimamente pelos brasileiros. O que se viu, o que se vê desde a Constituição de 88 é um cenário de contaminação absoluta das câmaras legislativas por cidadãos que estão se valendo das imunidades para a prática de atos criminosos. Não apenas nesses estados objeto dessas ADIs. São vários os exemplos de assembleias legislativas que possuem a maior parte de seus membros sob investigação criminal ou já respondendo a ações penais, tal como assinalou a primeira turma dessa Corte no julgamento do HC 84417, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Daí a necessidade de conferir a interpretação restritiva ao parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição, no sentido de que as imunidades formais concedidas aos deputados e senadores da República, no artigo 53, devem ser consideradas como normas de reprodução vedada pela Constituição Federal. Antes de concluir, mais uma palavra, já que um dos objetivos da AMB é a defesa do Poder Judiciário. Muito se falou que a decisão dessa Corte, na ADI 5526, é que teria inspirado as Assembleias Legislativas a fazerem o que fizeram. É certo que não, porque no precedente não se tratou de prisões cautelares. E aqui, duas das ADIs tratam de decisões que suspenderam ou revogam ordem de prisão. O que animou as assembleias a fazer o que estão fazendo foi a decisão do Senado Federal, não a dessa Corte. Então, com essas considerações, requer a AMB seja concedida a cautelar, tal como constante do pedido inicial. Muito obrigado.